Você acha que só porque passa 2 horinhas na frente da televisão, celular ou então no tablet tá tudo bem? Eu preciso te contar algo que ninguém fala. Essas 2 horas estão te custando muito mais do que você imagina. E não é só tempo. Eu devorei esses 2 livros aqui, ó. Nação Dopamina e principalmente esse aqui, Geração Ansiosa. E eu vou trazer para você o que esses autores, que são PhDs, têm a falar sobre como esse tempo diante de telas está roubando a sua atenção, sua saúde e até o jeito como você se comunica com o mundo. E o pior, como que isso está te afetando sem você perceber. E no final do vídeo eu vou revelar qual é o maior erro das pessoas quando elas tentam reduzir as horas de tela e que na verdade só faz o vício piorar. Em poucos minutos você vai entender os sinais invisíveis do vício em telas, os danos que isso causa e principalmente como dar os primeiros passos para retomar o controle com atitudes práticas e simples. Tá preparado? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é sobre dopamina. E olha, isso aqui não é um vídeo explicando especificamente o que é dopamina. Eu pretendo trazer isso depois. Então acompanha o canal para você ter mais conhecimento sobre essa área. Mas basicamente, dopamina é um neurotransmissor que nós temos que nos ajuda a sentir prazer ou a gente se sentir bem ao fazer determinadas ações ou atividades ou recebermos algum estímulo. Ela também é conhecida como o hormônio da felicidade. Ela nos ajuda a manter o nosso nível de prazer, de felicidade, o nosso bom humor e até mesmo o nosso sistema de recompensas em níveis que tornam a nossa vida agradável. Aqui, como tudo na vida, quando a gente sobrecarrega esse neurotransmissor, ou seja, quando a gente fica em busca de prazer e felicidade constantes de uma forma não natural, isso se torna prejudicial e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Uma das coisas que ajudam a desequilibrar esse neurotransmissor, aquela rolagem infinita do seu feed, aquelas notificações que ficam o tempo inteiro chegando, os vídeos curtos que ficam o tempo inteiro te estimulando. E esse livro aqui, ele fala bastante sobre isso. Apesar de ser focado mais na geração Z, ele traz ensinamentos para todas as gerações. Mostra que a geração Z acaba tendo uma dificuldade um pouco maior por ter crescido, especialmente na época da sua adolescência, no boom das redes sociais, naquele momento onde estourou, né? Quando as pessoas tiveram mais acesso, um acesso massivo aos smartphones. Mas é interessante entender o que o autor nos traz em relação ao vício nas redes sociais. E é isso que eu vou trazer aqui na série de vídeos que nós vamos trazer aqui no canal. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quanto tempo de tela você teve hoje? Quanto tempo você ficou na frente de uma tela? Especialmente no seu celular e também no dia de ontem, talvez. Eu vou te mostrar o meu tempo de tela hoje. Nós temos acesso a alguns aplicativos que podem nos informar o tempo que nós passamos em cada aplicativo dentro do celular. Eu tenho um aplicativo aqui que já veio no celular que eu consigo fazer esse controle, ele fica na minha tela inicial para eu ter noção do quanto de tempo que eu estou gastando com isso. Então eu vou mostrar para vocês, aqui na tela, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, tem um tempo de tela aqui, ó. Nessa partezinha aqui. E o tempo que eu tô ficando, o tempo total que eu fiquei durante o dia. Aqui tem os aplicativos que eu mais usei tempo, né? Se eu clicar, ele me dá um detalhamento um pouco maior. Ó, o WhatsApp eu usei 56 minutos. No Instagram eu fiquei 29 minutos e eu consigo também bloquear o tempo de tela que eu posso ficar em cada aplicativo. Então no Instagram, por exemplo, eu botei 30 minutos para ele bloquear, né? Então eu já usei 29 e se eu ficar mais 1 minuto no Instagram ele vai travar e eu não consigo mais utilizar. Esses aplicativos são fáceis de você baixar, você consegue procurar na Apple Store ou na Play Store também. Além disso, eu fiquei 9 minutos no aplicativo de músicas, 4 minutos no Notion. Por que eu tô mostrando isso? Porque cada vez mais as redes sociais estão ocupando um espaço muito grande de tempo na nossa vida. E você pode fazer esse controle de acesso, de tempo que você passa. E quando a gente tem noção daquilo que a gente está utilizando, quando a gente tem noção desse tempo gasto, a gente consegue ter mais urgência em mudar essa situação em que estamos vivendo. Comenta aqui embaixo quanto tempo você passou no seu celular hoje. Você vai entender por que é tão difícil largar o celular. E a culpa não é só sua. Mas sabe qual é o mais preocupante nisso tudo? Isso está alterando o seu cérebro de uma forma que a maioria das pessoas só descobrem quando já é tarde demais. E eu já vou te contar como. O impacto emocional que esse vício causa é a sensação constante de comparação e insatisfação que você fica durante o dia. Além disso, temos o impacto mental, que é visto geralmente na ansiedade, na dificuldade com o foco, na piora do sono e no isolamento que você acaba criando para você mesmo. Com relação à ansiedade, você lembra da
dopamina, que a gente falou lá no começo do vídeo, quando a gente tem um ciclo de recompensas instantâneas que são proporcionados pelo uso das redes sociais, por exemplo, aqueles likes que a gente recebe, as notificações que chegam pra gente, ou mesmo aquele feed infinito que a gente fica rolando e chegando aqueles estímulos rápidos, aqueles conteúdos intensos que geram muita informação ao mesmo tempo e que na verdade não contribuem em nada com a nossa vida, mas apenas fazem o nosso cérebro trabalhar de forma acelerada, especialmente quando a gente assiste vários conteúdos diferentes ao mesmo tempo. E quando você rola o feed do seu Instagram, por exemplo, é isso que acontece muitas vezes, né? Você tá em um vídeo curto, e quando você rola para cima, você vai para um vídeo com um assunto totalmente diferente, e aí você vai para um próximo vídeo com um assunto totalmente diferente de novo. Então o seu cérebro fica gerando dopamina e tentando entender tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso cansa seu cérebro, te traz ansiedade, até porque você está liberando um nível excessivo de dopamina, e aí o seu cérebro ele começa a ter dificuldade, e aí você começa a ter dificuldade de achar prazer nas outras coisas da vida, e até mesmo nesses vídeos curtos, porque você já liberou tanta dopamina que acaba que o seu cérebro precisa de mais esforço para te trazer prazer. Ao longo do tempo, essa desregulação da dopamina pode te trazer não apenas ansiedade, como também depressão. Você acaba tendo a dificuldade de ser feliz com coisas menores. Você precisa de muito estímulo para ser feliz. E também tem um impacto físico nisso tudo, né? Não poderia deixar de falar dos problemas de visão que você pode desenvolver, dores no pescoço, postura, né? Sua coluna pode sofrer também. Agora você vai descobrir como que essas 2 horinhas por dia estão roubando algo muito mais precioso do que o seu tempo. Está roubando a sua capacidade de viver o presente. E no próximo minuto eu vou te apresentar um dado que com certeza vai te chocar. Eu fiquei impactado quando eu soube, tá? Um estudo de Harvard revelou que as pessoas passam, em média, 47% do seu tempo com a mente distraída, pensando em algo diferente do que estão fazendo naquele momento. E essa mente que está vagando está fortemente associada à infelicidade. E estudos mostram que um uso excessivo das telas está reduzindo a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro responsável pelo nosso foco, pela nossa atenção e pela nossa capacidade de viver o presente. E o brasileiro, ele passa, em média, mais de 9 horas por dia em frente a telas, sabia? É um estudo feito pelo Global Web Index. Então veja, quase metade do seu tempo consciente está sendo roubado por distrações que não apenas afetam o seu momento presente, mas também alimentam uma sensação de vazio, de insatisfação, de tristeza mesmo. Quanto mais tempo nós passamos conectados, mais tempo nós nos desconectamos do agora. Até porque, convenhamos, aqueles vídeos que são postados nas redes sociais, eles não estão no momento presente, não foram filmados agora. Então a gente está se conectando com algo que nem é a nossa realidade presente. É algo totalmente assíncrono. Ou seja, não está sincronizado com o nosso tempo, com o nosso momento, com o que a gente está vivendo agora. E um outro dado chocante que eu acabei me deparando quando eu estava pesquisando sobre isso, é que uma pessoa toca em média 2.600 vezes no seu celular. E isso é interessante, porque em alguns momentos eu já percebi que eu pegava o celular sem ao menos saber o que eu queria fazer nele. Era um instinto natural. E em alguns outros momentos eu senti algo que o pessoal chama de vibração fantasma, que seria, basicamente, eu pensei que tivesse vibrado o celular, mas ele não vibrou. Isso é assustador, na verdade, porque o nosso cérebro ele tá tão acostumado com isso que a gente acaba tendo esses impulsos sem a gente perceber, pelo vício realmente. Mas vamos lá, esse vídeo não vai ser só caos. Eu vou tentar trazer para você algumas formas de reduzir esse seu tempo de tela, sem sofrimento, com coisas práticas e simples. A primeira dica eu já dei, né? Seria ativa esse contador de horas que você passa no celular e nos aplicativos específicos para você ver aonde você gasta mais tempo. Isso vai te ajudar a entender o que está fazendo você se tornar mais viciado. Utilize alarmes diários de tempo em determinados aplicativos que você passa mais tempo. A segunda dica seria você trocar o seu hábito. Nos momentos que você estiver com tédio, em vez de você pegar o seu celular, você tenha sempre perto alguma outra atividade que você gosta de fazer para substituir esse impulso imediato de pegar o celular. Por exemplo, eu gosto muito de ler, tem gente que gosta de desenhar, ou mesmo utilize outras formas de se distrair para você substituir essa
dependência do celular. A terceira dica seria: tire as notificações não essenciais. Eu tirei, por exemplo, as notificações do Instagram, porque ninguém que precisava falar urgentemente comigo mandava mensagem pelo Instagram. Então não tinha necessidade de eu ficar vendo as notificações o tempo inteiro chegando, porque isso me causava ansiedade. Da mesma forma, o meu WhatsApp não tem mais aquele númerozinho indicando a quantidade de notificações que tem. Apenas na parte de cima aparece uma logo pequenininha do WhatsApp quando eu tenho alguma notificação. Isso reduz um pouco o impulso de o tempo inteiro olhar. E a quarta dica seria: estabeleça uma hora limite na sua noite para você desligar o celular. É importante você fazer um detox antes de você dormir, porque essa utilização do celular acaba atrapalhando a sua saúde do sono. Então, um tempo antes, mais uma hora antes de você dormir, deixa o celular de lado um pouco e vai fazer alguma outra atividade que não dependa de telas. Agora que chegamos no final do vídeo, eu vou te mostrar o maior erro que as pessoas cometem quando tentam diminuir o tempo de tela, que faz o vício voltar até pior do que antes. Então presta muita atenção para você não cair nessa armadilha. Sabe qual é o erro? Tentar reduzir o tempo de tela sem fazer qualquer tipo de planejamento, sem colocar nada no seu tempo livre para substituir aquele uso do celular. Isso cria uma grande ansiedade e te faz se impulsionar a ir procurar e pegar o celular de volta. A pessoa que fala: vou desinstalar o Instagram. Calma, não precisa desinstalar tudo de uma vez. Isso precisa ser gradual, aos poucos. Mas tem uma solução. Sempre associe a redução de tela a um plano de ação. Se eu não tiver com o meu celular na mão, eu estarei fazendo X outra coisa. Digamos, lendo um livro, né? Como a gente falou agora há pouco, desenhando, passeando, brincando com o seu cachorro, o seu animal de estimação. Sei lá, inventa algo que você realmente gosta de fazer. Tem gente que gosta de tocar violão, tem gente que gosta de estudar mesmo, alguma coisa que é agradável para você, línguas, enfim. Faça alguma coisa para substituir esse seu hábito. No futuro eu pretendo trazer alguns outros vídeos com várias ideias de vários hobbies para você adotar nesse seu plano de ação. E para complementar tudo isso que a gente está falando aqui, assiste esse vídeo e fala sobre o tempo e como que você está desperdiçando ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, ainda tem muita coisa legal para eu trazer aqui. A gente vai continuar falando sobre esses livros, especialmente a geração ansiosa, e também um pouco sobre dopamina, um pouco mais sobre como funciona esse neurotransmissor. Então tem muita coisa legal vindo. Curte para ajudar a gente a crescer, a expandir. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.